continuar o nosso estudo das plantas com sementes, das espermatófitas, e hoje a gente vai trabalhar com o maior grupo de plantas que habita o planeta Terra atualmente, e essas plantas apresentam sementes, que são as angiospermas. Lembrando que o termo angiosperma é um termo popular para uma divisão de plantas, para um filo de plantas, as plantas com sementes envolvidas, protegidas por um fruto. Se trata de uma divisão de plantas, um filo, o filo Magnoliophyta ou Anthophyta, que é caracterizado principalmente por seus representantes apresentarem essas estruturas que são as flores. As flores nada mais são do que estruturas de reprodução das angiospermas. É nas flores que os gametófitos, ou seja, as estruturas produtoras de gametas, tanto feminino quanto masculino, serão produzidos. Então, a gente tem dois grupos de plantas com sementes, né? Lembrando, a gente tem as gimnospermas e as angiospermas, duas linhagens de espermatófitas. A diferença fundamental entre esses dois grupos é que nas gimnospermas, os gametófitos são produzidos em folhas modificadas, em esporofilos. Esses gametófitos que podem ser chamados de óvulo, o gametófito feminino, e grão de pólen, o gametófito masculino. Então, nas gimnospermas, óvulo e grão de pólen são produzidos sobre folhas, que são os esporofilos. Já nas angiospermas, os gametófitos, tanto o feminino, o óvulo, quanto o masculino, o grão de pólen, são produzidos na flor. A flor que nada mais é que um conjunto de folhas, mas esses gametófitos são produzidos, então, são formados no interior de folhas dobradas e não na superfície de folhas, tá? Então, essa é a diferença básica entre um grupo e outro. E se a gente pensar em evolução, a gente tem que pensar que a tendência é que cada vez mais os gametófitos, ou seja, as estruturas produtoras de gametas, elas estão cada vez mais sendo produzidas, né? Lembrando que gametas são células fundamentais para a reprodução sexuada, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com esse grupo de plantas que são as angiospermas. Então, a gente está lembrando, né, que a gente está trabalhando com o clado, o grupo monofilético Arqueplastida. Então, os vegetais são enquadrados nesse grupo, em Arqueplastida. Em Arqueplastida, a gente tem três linhagens. A linhagem das glaucófitas, um grupo de organismos unicelulares de água doce, que só tem clorofila A no interior do seu plasto. Depois, a segunda linhagem que a gente tem de Arqueplastida são as algas vermelhas ou rodófitas, que tem clorofila A, e além da clorofila A, ficobilinas, ou seja, pigmentos vermelhos acessórios no interior do seu plasto. E a terceira linhagem de Arqueplastida é a linhagem das viridófitas, ou plantas verdes, que tem uma série de características exclusivas, né, desse grupo. Tem, além de clorofila A, também clorofila B no interior do seu plasto, amido como substância de reserva e aquela rede de membranas no interior do cloroplasto, formando os tilacoides, formando grana. Então, a estrutura do cloroplasto nas viridófitas é um pouquinho mais complexa, tá? E entre as viridófitas, a gente tem as plantas terrestres, um grupo de plantas que conseguiu, por conta de uma série de adaptações, conquistar o ambiente terrestre. Então, a gente está trabalhando com parte desse grupo. Entre as plantas terrestres, também conhecidas como embriófitas,
a gente tem um grupo de plantas que não tem sementes e um grupo de plantas que tem sementes. A gente já viu como é que essa semente surgiu, por conta da não dispersão dos esporos. Esses esporos que não foram dispersos nas espermatófitas germinaram, ou seja, cresceram sobre a própria planta, dando origem a gametófitos, aos gametófitos feminino e masculino, sobre a própria planta. Enquanto nas plantas que não têm sementes, esses gametófitos são formados lá no chão da floresta. Então, a reprodução sexuada, ou seja, o encontro de gametas, vai acontecer lá no chão da floresta e não sobre a planta que deu origem a esses esporos, ao esporófito, tá? Então, a gente está trabalhando com um grupinho dentro das plantas terrestres ou embriófitas, que é o grupo das plantas com sementes, das espermatófitas. Então, aqui um cladograma mostrando para a gente, né, a arqueplastida, esse clado. A primeira linhagem que a gente pode ver aqui é a linhagem das glaucófitas, a segunda das rodófitas e a terceira, aquela que eu falei para vocês, das viridófitas. E entre as viridófitas, a gente encontra aqui as viridófitas com sementes, as espermatófitas. Entre elas, as gimnospermas, cujas sementes são nuas, e as angiospermas, que tem como característica exclusiva desse grupo sementes protegidas por um fruto. E entre as espermatófitas, então, como eu falei para vocês, esse clado aqui é o clado das angiospermas ou magnoliofita ou antofita, uma divisão de plantas. Então, apesar de compor um único filo, uma única divisão de plantas, as angiospermas compõem o maior filo, a maior divisão, com o maior número de espécies. A gente tem atualmente no planeta cerca de 270 mil espécies de plantas com flores e frutos, de angiospermas. Quando esse grupo de plantas surgiu no planeta, né? Em que momento elas surgiram no planeta? As angiospermas, elas são o grupo mais recente, que surgiram mais recentemente no planeta Terra. De acordo com os registros fósseis que a gente encontra, elas surgiram no Cretáceo inferior. Então, aqui a gente tem a era mesozoica. A era mesozoica é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Triássico e Jurássico são os períodos onde a gente teve o apogeu, o maior número de espécies de plantas com sementes nuas, de gimnospermas, e um pouquinho depois, né, aqui no Cretáceo inferior, há cerca de 130 milhões de anos atrás, surge no planeta a primeira planta com semente protegida por um fruto. Então, lembrando, as primeiras plantas com sementes que surgiram no planeta não eram angiospermas, eram gimnospermas, ou seja, plantas com sementes nuas. Elas surgiram, as gimnospermas, há 100 milhões de anos atrás que as angiospermas. Então, gimnospermas, plantas com sementes nuas, surgiram no planeta há cerca de 240 milhões de anos atrás. Somente 100 milhões de anos depois é que surgiu no planeta a primeira planta com flor, a primeira planta com fruto, a primeira angiosperma. E a partir desse ancestral aqui, que a gente nunca vai saber exatamente como era esse ancestral, a gente tem fósseis, mas a gente nunca vai saber se aquele fóssil que a gente encontrou realmente é o mais antigo, né? Isso nunca a gente vai ter certeza, mas a partir desse ancestral houve uma diversificação, ou seja, houve o surgimento, né, de várias espécies. Várias espécies surgiram, foram se diversificando a partir desse ancestral. Espécies que apresentam as mesmas características, ou seja, apresentam flores e apresentam
sementes envolvidas por um fruto, tá? Então, essa rápida diversificação das angiospermas, ou seja, num curto espaço de tempo, esse grupo se diversificou, ou seja, formou muitas espécies de uma forma muito rápida, muito acelerada. 120 milhões de anos ou 130 milhões de anos parece ser um tempo muito longo, né, muito grande, mas para o surgimento de várias espécies, né, então, em 130 milhões de anos, 270 mil espécies surgirem no planeta, esse tempo é relativamente curto. Então, isso é motivo de pesquisa. Os pesquisadores se perguntam, né, como nesse curto espaço de tempo um grupo deu origem a tantas espécies. Até mesmo, aí mostrando, né, só mostrando para a gente os fósseis, um fóssil de angiosperma, que esse grupo, então, parece ter surgido no Cretáceo inferior, de acordo com registros fósseis, há cerca de na média, 130 milhões de anos atrás. E como eu estava falando para vocês, né, a rápida diversificação das angiospermas, ou seja, o rápido surgimento de muitas espécies nesse grupo, sempre foi motivo de intriga entre os pesquisadores. Darwin, em uma carta que ele trocou com Hooker, um outro pesquisador, né, um outro cientista, um outro naturalista que trabalhava com evolução, os dois trocavam cartas, né? E numa dessas cartas, Darwin chamou essa rápida diversificação das angiospermas de mistério abominável. E ele fala, né, como que um grupo teve esse rápido desenvolvimento em tempos geológicos tão recentes. Ou seja, como num curto... O que ele está querendo dizer é isso, né? Como num curto espaço de tempo, um grupo se diversificou tão rapidamente, teve esse desenvolvimento tão rápido. Isso é um mistério abominável. Até hoje a gente não consegue explicar com toda a certeza do mundo o porquê dessa rápida diversificação. É lógico que a gente tem palpites, a gente tem hipóteses, né? A gente imagina o surgimento da flor, que garantiu uma reprodução muito eficiente. As angiospermas, elas em geral, têm o seu ciclo muito rápido, né? Então elas amadurecem, elas produzem gametas de uma forma, num curto espaço de tempo. Tem angiosperma que em 6 meses ela nasceu, cresceu e já se tornou reprodutivamente madura, ou seja, já produz gametas em cerca de 6 meses. Isso é um período de tempo muito curto. Isso talvez contribua para essa rápida diversificação das angiospermas. A presença de frutos, né? Então, as sementes, lembrando que é na semente que eu tenho um embrião, eu tenho uma nova vida dentro da semente. Enquanto nas gimnospermas essa semente está nua, está mais exposta, né? Então com o embrião um pouco mais exposto, nas angiospermas essa semente está protegida dentro de um fruto. Talvez isso também contribua para o sucesso evolutivo das angiospermas, tá? Então, vários fatores, várias características presentes nesse grupo parecem ter contribuído para esse desenvolvimento acelerado, para esse sucesso reprodutivo, evolutivo das angiospermas. A gente tem em angiospermas uma diversidade de formas de vida e de flores muito grande. A gente encontra nesse grupo desde plantas extremamente pequenas, como essa lêmina. Essa lêmina é uma angiosperma, é um representante da família Arácea, a mesma família do copo de leite, do antúrio, da costela de Adão. Então, é uma planta aquática, ela vive em água doce, flutuando, é uma planta errante, e ela é muito pequenininha. Tem menos de 1 centímetro de comprimento cada folhinha dessa. E cada folhinha dessa já é um indivíduo, completamente independente. Ela é conhecida popularmente como lentilha d'água. Então, as menores plantas conhecidas são representantes de angiospermas.
a gente também tem nesse grupo de plantas indivíduos extremamente altos, como por exemplo esse representante do gênero Eucaliptus. Eucaliptus é um gênero australiano e essa planta aqui, esse indivíduo, que é conhecido popularmente como centurião, esse indivíduo, é um dos indivíduos mais altos de angiospermas que a gente tem no planeta. Então a gente tem no grupo desde plantas muito pequenininhas até plantas gigantescas, tá? Lembrando que as angiospermas esse aí não é o maior indivíduo de planta que a gente tem no planeta, né? As maiores plantas são representantes de gimnospermas, são as sequoias. Mas esse eucalipto aí também pode atingir alturas consideráveis, 120, 130 metros de altura, tá? Em relação às flores, né, essas estruturas que são exclusivas de angiospermas, a gente tem desde flores muito pequenininhas, muito simples em angiospermas. Isso aqui é uma flor de lêmina dessa planta aqui, uma flor muito pequenininha, muito simples, até flores grandes, flores aí que tem até 3, 4 metros de diâmetro. Essa planta aqui é uma planta, o gênero é o gênero Rafflesia, da família Rafflesiaceae, uma planta de Madagascar, conhecida popularmente como flor cadáver, porque é uma flor polinizada por moscas. Lembra? A síndrome de polinização por moscas é a miofilia. Então, essa flor, ela exala um odor não muito agradável que vai atrair moscas, tá? Então, essa flor é uma flor com um diâmetro bastante grande. Em relação ao número de espécies, né, que a gente tem em angiospermas, existem vários programas que trabalham tentando descobrir o número de espécies que existem no mundo, independente de ser angiosperma ou de ser outro grupo de organismos, mas esses programas, esses projetos, como por exemplo esse aqui, a Árvore da Vida, né, que é um grande programa envolvendo pesquisadores no mundo inteiro, de acordo com esse trabalho que está publicado na internet, vocês podem consultar, isso é um site que é o tempo todo atualizado. A gente tem atualmente descritas no mundo 260 mil espécies de angiospermas. Então é um grupo extremamente grande, é um grupo que só perde em termos de riqueza, em termos de número de espécies, para os insetos. Mas inseto é um grupo mais antigo, então se justifica esse grande número de espécies. Já deu tempo de um grande número de espécies de insetos surgir no planeta. Já a angiosperma é um grupo recente, mas como eu já falei, se diversificou de uma forma muito rápida, que é o tal do mistério abominável, termo cunhado por Darwin, numa das cartas trocadas com o seu amigo Hooker, tá? Estima-se, né, de acordo com a Árvore da Vida aqui, estima-se que a gente vai encontrar até cerca de 400 mil espécies de angiospermas no planeta. Porque, se a gente for pensar, ainda existem no planeta regiões que o homem não chegou. Regiões que têm angiosperma, por exemplo, na floresta amazônica, a gente sabe que tem angiosperma, mas o homem ainda não conseguiu chegar nessas regiões. Então, muito provavelmente, novas espécies de angiospermas serão descritas. Como são descritas diariamente, são realizadas pesquisas e novas espécies de angiospermas são descritas, ou seja, são espécies que eram desconhecidas e que são, então, apresentadas à sociedade. E estima-se, então, que esse número vai chegar até 400 mil espécies de angiospermas no planeta. Aqui é um outro programa, um outro grande projeto que é publicado de tempos em tempos, é atualizado de tempos em tempos, é chamado Estado das Plantas e Fungos do Mundo. Esse aqui, a última atualização foi feita em 2020 e também, de acordo com esse trabalho, existem, então, 369 mil espécies de angiospermas no planeta. Então, percebam que está ali nessa faixa que o Árvore da Vida já
colocou para a gente, né? Só uma coisa que eu preciso ressaltar para vocês: fungo não é planta, né? Fungo não é arqueplastida, fungo está muito longe filogeneticamente de planta. Entretanto, fungos, quem começou a trabalhar com fungos na origem dos trabalhos, né, de taxonomia foram os botânicos, porque imaginava-se no passado que fungo, por serem seres imóveis como as plantas, eram mais proximamente relacionados a plantas do que a outros grupos de organismos. Então, tradicionalmente, quem trabalhava com fungos eram os botânicos. E isso acabou permanecendo. Existem muitos botânicos que acabam trabalhando com fungos, mas atualmente a gente tem uma linhagem de pesquisadores que não são botânicos, são micólogos, que trabalham com fungos, que não entendem nada de planta, não tem nada a ver com planta. Mas, em geral, em trabalhos de plantas, em trabalhos botânicos, a gente acaba vendo também levantamento de espécies de fungos, porque isso acabou virando tradição. Eu acredito que no futuro isso vai separar completamente, porque a gente já sabe que são grupos de organismos que não tem nada a ver um com o outro, né? A única coisa que eles têm em comum é porque são imóveis ambos, mas de resto eles não têm nada a ver. Então, eu acredito que daqui um tempo, fungo e plantas vão ser tratados em trabalhos completamente distintos. Mas, por enquanto, muitos trabalhos ainda apresentam os fungos junto com as plantas, como é o caso aqui desse trabalho, Estado das Plantas e Fungos do Mundo. Ai, meu Deus. Outro trabalho muito importante para a gente, né, que é brasileiro, foi esse aí, o Flora do Brasil 2020. É um trabalho inédito, um trabalho do qual a gente deve se orgulhar, um trabalho que envolveu mais de 400 taxonomistas, ou seja, pessoas que trabalham com a diversidade de plantas, né, mais de 400 taxonomistas botânicos, muitos deles brasileiros, ou seja, esse projeto ele começou em 2010 e finalizou em 2020, finalizou mais ou menos porque isso também está online, esse trabalho também está online, Flora do Brasil 2020, e ele é constantemente atualizado. Então, apesar do encerramento ter sido feito em 2020, atualizações são feitas diariamente, tá? Então, é um trabalho que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Com esse trabalho, nós fomos capazes de conhecer a nossa riqueza, fazer uma lista das plantas de todos os grupos, desde as algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todos os grupos de arqueplastida, todas aquelas linhagens que ocorrem no Brasil, e também nesse trabalho foi feito o levantamento dos fungos que existem no Brasil, tá? Então, de acordo com esse trabalho, Flora do Brasil 2020, existem no Brasil cerca de 35.600 espécies de angiospermas. Vale a pena vocês consultarem esse site. Se a gente entrar com o nome de alguma espécie de angiosperma, né, existem aqui alguns campos onde a gente pode entrar com nomes populares de espécies de angiospermas, ou eu posso entrar com o estado. Deixa eu ver a lista de angiospermas que ocorrem em Alagoas. Então, eu entro com o estado de Alagoas, faço aqueles filtros, né? Vou filtrando e ele vai me trazer a lista de angiospermas que ocorrem em Alagoas, por exemplo. Ou eu entro com o nome de alguma angiosperma e ele vai me mostrar o estado de conservação dessa espécie, ou seja, se é uma espécie que está ameaçada de extinção, que se é vulnerável, vai me trazer fotos, vai me dizer os lugares que eu posso encontrar essa espécie, quais os tipos de vegetação que essa espécie ocorre. Então, é um trabalho extremamente rico que vale a pena a gente conhecer. E brasileiro, né? Então, é um modelo que está sendo copiado no mundo inteiro e que é inédito no mundo inteiro. A gente, hoje em dia, até 10 anos atrás, a gente não tinha muita noção da nossa flora, os trabalhos estavam meio que espalhados, e hoje em dia a gente tem
tudo compilado num único lugar, o que é motivo de muito orgulho para a gente, tá? Então, o que caracteriza uma angiosperma, né? O que uma planta precisa ter para que eu fale, isso aí é uma angiosperma? Como o próprio nome popular está dizendo, angio significa urna, esperma significa semente. Então, as angiospermas apresentam sementes em urnas. O que é a urna? Quem deu o nome, né, esse primeiro nome popular, fez uma analogia a uma urna onde eu guardo coisas, né? Então, numa angiosperma eu tenho as sementes, que são os óvulos fecundados, né? A gente sabe que toda semente é o óvulo fecundado. O gametófito feminino com seu gameta feminino fecundado. Então, numa angiosperma, eu tenho as sementes protegidas por uma urna, ou seja, por um fruto. E da onde vem esse fruto? O fruto vem do crescimento do ovário. Então, enquanto nas gimnospermas, o óvulo, o gametófito feminino, ele se forma sobre folhas, sobre esporofilos, numa angiosperma, o óvulo, o gametófito feminino, se forma no interior dessa folha dobrada que vai formar o ovário. O ovário é formado pelo dobramento de uma folha, essa folha que é chamada de folha carpelar. E os óvulos estão, então, no interior dessa folha dobrada, tá? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, só para a gente relembrar, nas gimnospermas eu tenho aqui uma folhinha. E essa folhinha, nessa folhinha, é que vai ser formado o quê? O óvulo, o gametófito feminino. Lembrem, então, que uma das células desse óvulo, desse gametófito feminino, é o gameta feminino. Gameta feminino, que é chamado de oosfera, tá? Então, isso tudo aqui é o óvulo, é o gametófito feminino. Lembrando que além do gameta, eu tenho as outras células desse óvulo. Todas elas haploides, todas essas células são N. São haploides. Esse óvulo aí, nas gimnospermas, então aqui eu estou trabalhando com as gimnosperma. Essa folha aqui, que vai formar esse óvulo, é chamada de esporofilo feminino ou megaesporofilo, que está formando esse óvulo. Esse óvulo aqui, ele vai dar origem à semente. Como ele vai formar semente? Vamos tentar relembrar. Então, eu tenho aqui o esporofilo feminino. Lembrando que essa folha está presa lá na planta, né? Não está solta do jeito que eu estou desenhando aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu fechei. Então, eu tenho aqui
o esporofilo feminino, que vai formar o óvulo. E eu tenho o esporofilo masculino, que vai formar os grãos de pólen, os gametófitos masculinos. Esse grão de pólen que tem 2 células, né? Aqui o grão de pólen. Esse grão de pólen vai ser disperso, ou seja, vai ser transportado por um agente biótico ou abiótico. Em geral, nas gimnospermas, é um agente abiótico, é o vento que faz esse transporte do grão de pólen, do gametófito masculino, e esse grão de pólen vai cair aqui, na região da micrópila do óvulo. E aí, esse grão de pólen, ele tem aqui a sua carapaça digerida, né, degradada. E esse gameta masculino aqui, então isso aqui é o gameta masculino, que é chamado de célula espermática. Lembrando, né, nas gimnospermas eu tenho 2 tipos de gameta masculino, só para a gente relembrar. Em 2 grupos de gimnospermas, que são as cicadofita e as ginquigofita, o gameta masculino ele é móvel, ele é chamado de anterozoide e ele vai nadar para encontrar o gameta feminino. Esse processo é chamado de zooidogamia. Mas em 2 outros grupos de gimnospermas, as coniferofita e as gnetofita, o gameta masculino ele não é móvel, ele é imóvel e ele é chamado de célula espermática. Como que esse gameta masculino que é imóvel vai chegar até esse gameta feminino que também é imóvel? Porque existe uma outra célula aqui no grão de pólen, que é chamada de célula do tubo, que vai crescer, ou seja, vai formar um tubo que vai transportar o gameta masculino até o feminino. E aí, essas 2 células vão se unir, vão se fundir. Eu tenho uma célula N aqui, o gameta masculino, mais outra célula N aqui, vai formar uma célula 2N, que é o zigoto, tá? Então, esse processo de onde o gameta masculino é imóvel e ele é transportado até o feminino pelo crescimento do tubo polínico, esse processo a gente já viu, é chamado de sifonogamia. Pronto, então houve o transporte do gameta masculino até o feminino, essas 2 células se encontraram, esse processo é chamado de fecundação, formou uma célula 2N, que é o zigoto. E aí, o que vai acontecer? Esse zigoto, ele não vai permanecer uma célula só, ele vai crescer por mitoses, né, e formar um embrião. Ai, gente, me desculpe aqui. Então, aqui eu tenho aquela célula 2N, né, que veio da fecundação. Vou desenhar de vermelho para vocês não confundirem. Então, eu tenho essa célula aqui
2N, que é o zigoto. O que vai acontecer com esse zigoto? Ele vai sofrer mitoses, ele vai crescer e vai formar aqui um embrião. Então, o zigoto dá origem a um embrião. Tá? E em volta desse embrião, o que eu tenho? Eu tenho as outras células do óvulo, né? Então, eu tenho as outras células aqui do óvulo, isso tudo é em gimnosperma, tá, gente? Essas outras células do óvulo que vão nutrir esse embrião, elas são chamadas de nucelo. E todo esse tecido é haploide, porque não aconteceu nada, né? Ele já era haploide aqui. Quando ele estava aqui, ele era haploide. E isso aí, então, passa a ser chamado de semente. Então, todo óvulo fecundado vai originar uma semente, tá? Então, esse é o processo nas gimnospermas. E nas angiospermas, como que acontece, né? Ai, desculpa. Vamos lá para as angiospermas agora, né? Vamos ver como é que é esse processo de reprodução sexuada nas angiospermas, que é o grupo que a gente está vendo hoje. Angiospermas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nas angiospermas, esse óvulo, ele não está sobre uma folha dobrada, ele está no interior dessa folha dobrada. Então, isso aqui nada foi formado por uma folha dobrada, uma folha carpelar dobrada, uma folha que se dobrou. E os óvulos agora, ou pode ser um óvulo, ou pode ser mais de um óvulo, vai depender da espécie. Eu vou desenhar, posso desenhar mais de um aqui, tá? Os óvulos, eles estão no interior os óvulos com seu gameta feminino aqui. Então, isso aqui é o óvulo. Isso aqui é o gameta feminino, a oosfera. Esses óvulos, então, estão no interior dessa folha dobrada, que vai formar essa unidade aí. Essa unidade é chamada de pistilo. Então, toda essa unidade que foi formada pelo dobramento da folha carpelar é chamada de pistilo. O pistilo, essa região alargada aqui do pistilo é que é chamada de ovário, que é a região onde estão os óvulos. Então, o ovário é uma parte do pistilo, tá? É a região do pistilo onde estão os óvulos. Essa parte mais alongada é chamada de estilete. E essa parte aqui é chamada de estigma. Mas o que eu quero que vocês retenham aqui, que vocês lembrem, é que nas angiospermas, os óvulos, eles estão no interior de uma folha dobrada, tá? Então, o óvulo, que é o gametófito feminino, que tem a oosfera, o gameta feminino, eles estão no interior dessa folha dobrada, que é chamada de carpelo ou folha carpelar. Essa folha se dobrou e formou essa unidade, essa garrafinha que é o pistilo. E a parte masculina, e o gametófito masculino, né? E o grão de pólen, onde é formado? Também é formado no interior de uma folhinha dobrada. Deixa eu desenhar de vermelho aqui. Então, aqui, isso aqui é um saquinho, uma folha dobrada. É porque eu estou desenhando, não está tridimensional aqui, né? Mas eu tenho que imaginar que isso aí é uma folhinha dobrada.
essa folhinha dobrada tem um cabinho, entre aspas, né? Essa estrutura toda é chamada de estame. Esse cabinho, entre aspas, do estame é chamado de filete. E essa região aqui, os grãos de pólen, ou seja, os gametófitos femininos, são formados aí, no interior desse saquinho dobrado. Pensem num saco de papel, onde a gente comprava pão antigamente. Então, cada unidade dessa é como se fosse um saquinho de papel cheio de grãos de pólen no seu interior. Então, aqui no interior, eu tenho um monte de grão de pólen. O grão de pólen das angiospermas tem 3 células, tá? Ao invés de 2, ele tem 3 células. Então, cada unidade dessa é um gametófito masculino, um grão de pólen. Uma dessas células aqui, do grão de pólen, é a célula espermática, ou seja, o gameta masculino. E essa parte que está aí em vermelho, essa parte do estame, é chamada de antera. E tanto o pistilo que está produzindo gametófitos femininos no seu interior, quanto os estames que estão produzindo o gametófito masculino, grão de pólen, aqui no seu interior, são, então, estruturas que não estão soltas na planta, elas estão num órgão especializado que é chamado de flor. Então, a flor é o órgão das angiospermas especializado na produção do quê? De gametófitos feminino e masculino. Gametófito feminino, o óvulo produzido no interior do ovário, que é uma região do pistilo. Esse ovário foi formado pelo dobramento de uma folha. E o grão de pólen, que é o gametófito masculino, é produzido no interior dessa folhinha dobrada, que é a antera. A antera não ela é composta por 2 partes, né? Quer dizer, a antera é uma das partes do estame. A outra parte do estame é o filete, a parte estéril do estame, que também é uma folha dobrada. Então, o que eu quero que vocês pensem é que nas angiospermas, os gametófitos, primeiro, não são produzidos sobre folhas, são produzidos no interior de folhas. E essas folhas estão reunidas numa estrutura que é chamada de flor, tá? Então, tá aqui uma flor mesmo, né? A fotografia, a imagem de uma flor, mostrando aqui a região do ovário. Lembrando que isso aqui foi formado pelo dobramento de uma folha, com os óvulos no seu interior. Como é formado o fruto? Quando esse óvulo é fecundado, a gente viu que óvulo fecundado vai originar semente. Então, cada óvulo desse aqui, que é branco, quando fecundado, vai formar semente. E essa semente vai crescer, isso aqui, essa parede do ovário, vai crescer também, formando o fruto. Então, é por isso que nas angiospermas, a semente está interior de um fruto, está no interior do fruto, porque o óvulo está no interior do ovário. Então, o óvulo vira semente e o ovário vira o fruto, tá? Então, de novo, eu vou desenhar. Nas angiospermas, então, eu tenho aqui o pistilo com os óvulos no interior, né? A gente acabou de ver isso. No interior dessa região mais alargada do pistilo, que é chamada de ovário.
A oosfera aqui. A oosfera aqui. A oosfera aqui. Quando esses óvulos aqui tiverem o seu gameta feminino fecundado e transformado em embrião, eles vão virar sementes, né? A gente já viu isso. Mesma coisa que acontece nas gimnospermas. E esse ovário aqui, ele vai crescer e vai originar o fruto, tá? Então, esse ovário cresce, fica bem grandão e origina o fruto. E esses óvulos aqui, quando fecundados, vão originar as, né? Nesse caso, podia ser uma só. Vai depender da espécie, né? As sementes com seu embrião lá dentro, né? Então, o óvulo vai formar aqui, né, a semente. E o ovário, isso é para toda angiosperma, não vamos esquecer disso. O ovário, que é essa região aqui, vai dar origem ao fruto, tá? Então, o ovário vira fruto e óvulo vira semente. Espero que isso tenha ficado claro aí para vocês, que vocês tenham entendido isso, tá? Então, aqui, uma flor típica de angiosperma, com todas as suas partes, né? Às vezes, numa flor de angiosperma pode faltar uma dessas partes, tá? Mas isso aí é uma flor completa, digamos assim, com todas as suas partes. A gente chama as partes da flor de verticilo. E a gente, em geral, vai analisando uma flor do verticilo mais externo para o verticilo mais interno, ou seja, de fora para dentro, tá? Então, a gente vai dissecando, vai analisando uma flor. Eu pego uma flor, eu primeiro vejo o verticilo mais externo. Esse verticilo mais externo é chamado de cálice. O cálice é formado por sépalas. Uma flor pode ter uma sépala, 2 sépalas, 3 sépalas, até 5, 6 sépalas, vai depender da espécie, tá? Então, aqui, o conjunto de sépalas forma o cálice. A sépala, em geral, parece uma folhinha. A sépala, a função principal da sépala é proteger a flor. Pensem quando essa flor está em botão, ela ainda não abriu, ela ainda não sofreu antese. A abertura da flor é chamada de antese. Então, pensem que essa flor está fechadinha, ela não abriu. Quem está envolvendo, né, quem está mais para fora dessa flor é o cálice. Então, o cálice, ele está protegendo as partes internas dessa flor. Então, o cálice é basicamente um verticilo de proteção, tá? Existem cálices que são atrativos, são coloridos, mas isso não é o mais comum. O mais comum é o cálice ser um cálice verde, parece uma folhinha que está protegendo aquela flor, tá? Depois, quando a gente vai analisando uma flor mais para dentro ainda, eu tenho o segundo verticilo, que é chamado de corola. Cada unidade da corola é chamada de pétala. Então, de novo, eu vou ter flor com 2 pétalas, com 3 pétalas, com 4 pétalas, com 5 pétalas, vai depender da espécie, tá? Então, aqui são as pétalas que vão compor, que vão formar esse verticilo, que é o segundo mais interno, que é chamado de corola. Qual é a função da corola? Em geral, as pétalas são atrativas, né? Em geral, elas são coloridas, elas podem exalar algum odor. Eu estou falando em geral, porque é lógico que pode ter exceções. Lembrem que eu tenho quase 300 mil espécies de angiospermas. Então, eu vou ter planta com corola bonita e planta com corola não tão bonita assim, tá? Então, vai depender muito isso de espécie para espécie. Mas, em geral,
As pétalas, elas são bonitas, são atrativas, são coloridas. Qual a função dessas pétalas? É atrair polinizadores, em geral polinizadores que são bióticos, ou seja, algum animal. Então, se uma pétala está exalando algum odor, ela pode atrair um mamífero. Se ela é uma pétala vermelha, né? Assim, ela pode atrair alguma ave, tá? Existem diferentes características de pétalas que vão atrair um ou outro polinizador. Mas existem angiospermas que são polinizadas por agentes abióticos. E aí, em geral, nessas plantas, a corola, as pétalas não são atrativas, porque elas não precisam. O vento, a chuva não vão ser atraídos por uma corola, por pétalas bonitas. Então, em geral, flores com corolas bonitas, vistosas, que exalam algum odor, vão atrair polinizadores que são bióticos, tá? Então, a função básica, principal das pétalas, que vão formar a corola de uma flor, é a função de atração de polinizadores. E aí, esses polinizadores vêm, por exemplo, né, vem uma abelha, vem uma mosca, e ela, inevitavelmente, vai bater aqui nessa região que é chamada de antera, que eu falei para vocês, que produzem os gametófitos, que produz os gametófitos masculinos, os grãos de pólen. Então, os grãos de pólen são produzidos aqui nesse saquinho dobrado, nessa folha dobrada, que é a antera. Então, essa unidade aqui é chamada de estame. O estame tem o filete, como eu falei para vocês, e a antera. É na antera que os grãos de pólen são produzidos. Uma flor também pode ter um ou vários estames. E esse conjunto de estames é chamado de androceu. Então, o conjunto de estames é androceu. E, por fim, eu tenho a região da flor, onde são formados os óvulos, os gametófitos femininos. Então, essa folha dobrada aqui, essa folha carpelar dobrada, que forma essa unidade, que é o pistilo, que tem essa região mais alargada, onde estão os óvulos, que é o ovário. Tem essa região mais alongada, que é o estilete, e aqui essa região onde o grão de pólen vai cair, onde o gametófito masculino vai se aderir, que é o estigma. Essa região aqui, esse pistilo, é o gineceu, a parte feminina de uma flor, tá? Então, aí tá uma flor típica produzindo óvulos e grãos de pólen. Eu posso ter flores que só produzem óvulos e flores que só produzem grãos de pólen. Então, uma flor que produz óvulo e grão de pólen na mesma flor, então aqui eu tenho essa flor que tem óvulo sendo produzido aqui no ovário, grão de pólen sendo produzido aqui na antera. Essa flor é chamada de monoclina. Eu tenho na natureza espécies que são diclinas, ou seja, que as flores são de sexo separado. Eu tenho uma flor só produzindo óvulos, só com gineceu, e uma flor só produzindo grão de pólen, só com androceu. Então, quando eu tenho duas flores, uma produzindo óvulo e a outra produzindo grão de pólen, eu digo que essa espécie ela é diclina, com duas flores. Quando o óvulo e grão de pólen são produzidos numa única flor, monoclina. Óvulo e grão de pólen sendo produzidos em flores separadas, duas flores, diclina. Uma feminina produzindo óvulos, uma masculina produzindo grão de pólen. Ou unissexuadas, porque tem um sexo só. Essa aqui é uma flor bissexuada, porque tem óvulo produzindo gameta feminino no seu interior e grão de pólen, que não está representado aqui, mas a gente imagina que os grãos de pólen estão sendo produzidos aqui, produzindo gameta masculino no seu interior. Então, essa flor ela é bissexuada, ela é hermafrodita. Ela tem os dois sexos numa única flor. Existem espécies que apresentam flores unissexuadas ou diclinas, que são de sexo separado, tá? Então,
o que caracteriza uma angiosperma, né? Quais são as características que uma planta precisa ter para ela ser enquadrada, para ela ser classificada como angiosperma? A primeira delas a gente já viu, a produção de flores. A produção de flores, né, é uma exclusividade de angiosperma. Vocês nunca vão chamar as estruturas, os estróbilos de gimnosperma de flor, tá? Aquilo não é flor, aquilo não é homólogo à flor. Aquilo é uma outra estrutura que é chamada de estróbilo, aqueles cones, que é um conjunto de esporofilos produzindo óvulos ou grãos de pólen. Aquilo é chamado de estróbilo, tá? Além disso, os óvulos, como a gente viu, estão no interior de uma folha dobrada, uma folha carpelar dobrada, que vai formar o ovário. A gente tem lá no ápice do pistilo a região do estigma, onde o grão de pólen vai cair. Isso eu vou explicar com mais detalhe, mas o gametófito, tanto o gametófito feminino, o óvulo, quanto o gametófito masculino, o grão de pólen, são muito reduzidos nas angiospermas. O que é ser reduzido? É ter poucas células. Então, o grão de pólen de uma angiosperma vai ter só 3 células, e o óvulo de uma angiosperma vai ter 8 células. Então, tanto o gametófito feminino, o óvulo, quanto o gametófito masculino são extremamente reduzidos nas angiospermas. Além disso, a gente tem, nesse grupo de plantas, um processo de dupla fecundação, que eu também vou explicar com mais detalhe, tá? Então, primeiro, né, a gente tem nas angiospermas os óvulos no interior dessa folha dobrada. Aqui dá pra gente ver bem, ó, os óvulos no interior dessas folhas dobradas, que são as folhas carpelares. Olha aqui, isso tudo é formado pela folha carpelar dobrada, com o óvulo lá no seu interior, tá? Então, aqui eu tenho a folha carpelar dobrada, que na verdade são 3 folhas carpelares dobradas. Pode ser uma ou mais folhas carpelares que se dobram. Aqui eu tenho 3 também, que se dobram, que se unem, tá? Mas independente disso, a gente tem que perceber que esse óvulo está no interior de folha dobrada e não na superfície. Eu também tenho aqui essa região lá do ápice do estilete, que é chamada de estigma, onde o grão de pólen vai cair aqui, vai ficar aderido nessa região. Aqui um outro exemplo de estigma. Então, vamos entrar em detalhes aqui, entender como é que é o óvulo, como é que é o gametófito feminino das angiospermas. E aí eu vou precisar desenhar de novo com vocês, tá? Então, eu falei para vocês, quando eu comparo um óvulo de uma... Opa, o que eu fiz? O óvulo de uma gimnosperma tem várias células, todas N, né? Então, isso aqui é o óvulo de gimnosperma, com várias células. Uma delas é a osfera, ou seja, o gameta feminino. E nas angiospermas? Nas angiospermas, o óvulo é bem pequenininho. O óvulo, todas essas células são N, tá? Lembrando que elas vieram todas elas são N.
Lembrando que elas vieram da mitose de um esporo, né? Um esporinho, ele foi formado a partir de meiose, aí ele sofreu mitose e deu origem a esse conjunto de células aqui, que o conjunto é chamado de óvulo, tá? Nas angiospermas, o óvulo só tem 8 células. Eu tenho 3 aqui, 2 no centro e mais 3 aqui. Então, isso aqui é um óvulo de angiosperma. Aqui eu continuo com uma célula que é o gameta feminino, a oosfera, que é uma célula haploide, o gameta feminino, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de diferença é que o óvulo de uma gimnosperma, ele tem muitas células, é pluricelular, e o óvulo de uma angiosperma, ele só tem 8 células. A gente vai tentar entender a função de pelo menos 3 dessas células. As outras células desse óvulo, a gente não sabe tão bem assim a função, tá? Mas essas, pelo menos a oosfera, essas 2 células centrais aqui, a gente conhece muito bem a função. Então, vamos tentar entender como é que esse óvulo aqui é fecundado para virar semente, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse óvulo, ele não tá aí solto como eu desenhei, né? A gente acaba se esquecendo disso. Ele tá no interior dessa folha dobrada, que é o pistilo, essa região. É o estigma, essa região é o estilete, e essa região aqui é o ovário. Então, esse eu vou desenhar um só, tá? Um óvulo só, mas vocês imaginem que pode ter um, e o que eu desenhar para um, o que eu fizer para um, vale para os outros, tá? Então, imaginem que eu tenho lá no interior desse ovário um óvulo com suas 8 células. Seis, 7, 8. Todas haploides. Lembrando, a nossa missão é fecundar a oosfera para formar um embrião. Então, eu tenho que fecundar essa célula central aqui para formar um embrião. Como que isso vai acontecer? Então, vou ter que fazer vários desenhos para vocês poderem entender, tá? Eu tenho aqui a oosfera. Primeiro, né? Se eu tenho o gameta feminino aqui, eu tenho que encontrar um gameta masculino. Da onde está esse gameta masculino? A gente já viu que o gameta masculino está dentro do grão de pólen, dentro do gametófito masculino. Então, eu tenho transporte do grão de pólen. Ah, quem vai transportar? Gente, aí vai depender, tá? Esse grão de pólen está sendo produzido lá no interior da antera, né? Vocês lembram? Aqui está sendo produzido vários grãozinhos de pólen. Então, alguns deles vão ser transportados. O grão de pólen tem 3 células. Vão cair aqui nessa região do estigma. Isso aqui não tá lá na flor, né? A flor que tem suas sépalas, suas pétalas aqui. Isso aqui tá lá na flor. Então, eu tenho aqui a antera produzindo grãos de pólen, algum polinizador, que aí vai depender da planta, pode ser um inseto, pode ser um mamífero, pode ser o vento, pode ser a água, pode ser o homem, né, que é um mamífero,
mas algum agente vai transportar o grão de pólen até essa região da flor, que é chamada de estigma, tá? Lembrando que uma dessas células é a célula do tubo. E aí, o que vai acontecer com essa? O grão de pólen, ele não penetra aqui. Muita gente acha que o grão de pólen entra aqui, mas o grão de pólen não entra. Para esse gameta masculino encontrar esse gameta feminino, essa célula aqui cresce. Então, a célula do tubo cresce e vai transportar essas duas outras células do grão de pólen ali. Então, vai transportar essas duas outras células. Uma das células vai encontrar aqui. Então, fundiu gameta feminino com gameta masculino. A gente já viu isso aqui antes. Fundiu ali gameta feminino com masculino. Vamos continuar. Então, só para a gente continuar o nosso raciocínio. Aqui é o óvulo que eu estou desenhando, né? Então, o grão de pólen caiu aqui. O grão de pólen caiu aqui na região do estigma, com suas 3 células. Uma dessas células cresceu e transportou as outras duas. Uma fundiu aqui, formou uma célula 2N. E a outra célula? A outra célula do grão de pólen vai ser transportada até aqui. Até aqui o centro desse óvulo. 3 células vão se fundir aqui. Uma célula com as duas outras centrais. Essas células centrais são chamadas de núcleos polares. E aí, então, vai ter 2 processos de encontros de célula, de fusão de célula. Por isso que a gente fala aqui em angiosperma, eu tenho uma dupla fecundação. A primeira fecundação, o primeiro encontro de células, o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino. O segundo encontro de células vai ser o outro gameta masculino vai encontrar os 2 núcleos polares aqui no centro. Para quê? Né? Então, num segundo momento, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui essas 3 células que são N, aqui as 2 células que também são N, mas agora aqui no meio, eu vou ter uma célula 2N, o zigoto. Da onde veio essa célula 2N? Da fusão de uma das células do grão de pólen com uma célula que estava aqui no óvulo. E aqui no centro, eu vou ter uma célula 3N. Da onde veio essa célula 3N? De um encontro de uma dessas células do grão de pólen com o encontro dessas 2 células centrais que são chamadas de núcleos polares. Essa célula aqui não tem nome, tá? A gente só sabe da ploidia dela, que ela é 3N. E aí, o que vai acontecer com essas 2 células? Elas vão sofrer mitose concomitantemente. Então,
E essas outras células do óvulo aqui, essas que sobraram, elas degeneram, tá? Não acontece nada com elas, elas degeneram. Mas aqui o que vai acontecer? Essa célula aqui 2N, que eu desenhei de rosa, que é produto de uma fusão de duas células, ela vai sofrer mitose. Ela vai sofrer várias mitosezinhas aqui e vai formar o embrião. A gente já viu isso. O embrião 2N. E essa outra célula aqui que eu desenhei de azul, que é produto do encontro de uma célula do grão de pólen com os dois núcleos polares. 3 células vão se fundir. Isso não é muito comum na natureza, mas isso acontece, a fusão de 3 células. Essa célula que eu desenhei de azul, que é 3N, ela também vai sofrer mitoses. Ela vai sofrer mitoses aqui. Então, todas essas células aqui são triploides, 3N. Vai formar, então, um conjunto de células, um tecido que é chamado de endosperma. Esse tecido, qual é a função desse tecido? É nutrir, passar nutrientes para esse embrião, tá? Então, o endosperma é o tecido triploide. Por que ele é triploide? Porque ele é produto de encontro de 3 células haploides. Qual é a função do endosperma? Nutrir o embrião. Isso aqui tudo, lembrando, né, que vira semente. Isso aí com o embrião dentro é a semente que está lá dentro disso aqui, que vai começar a crescer e formar o fruto, né? Esse ovário aí cresce e forma o fruto. Então, nas gimnospermas, o tecido que vai nutrir o embrião é um tecido haploide, ele já existia antes do embrião surgir. Antes do embrião surgir, esse tecido haploide já existia. O tecido de nutrição do embrião das angiospermas é um tecido que vai surgir concomitantemente à formação do embrião. Então, à medida que uma das células vindas do grão de pólen se une à osfera para formar o embrião, outra célula se une aos 2 núcleos polares para formar o endosperma. Tá? Então, a produção do embrião e do tecido de nutrição desse embrião é concomitante. Então, percebam como isso foi importante para a evolução. Nas gimnospermas, pode não haver formação do embrião, pode não haver fecundação, mas o tecido de nutrição desse embrião, que pode nem existir, já está formado. Então, é uma perda de energia. Vai que não há fecundação, mas o tecido de nutrição já foi formado. Nas angiospermas, não. Só há formação do tecido de nutrição para o embrião, ou seja, do endosperma, se o embrião for formado. Parece mais óbvio, né? Parece mais lógico. Então, se forma embrião, forma junto com o embrião o tecido que vai nutri-lo, o endosperma. Se não forma embrião, tudo degenera e não forma nada. A planta não está gastando energia para formar um tecido, para nutrir uma coisa que ela nem sabe se vai vir. É como, no caso da mulher, da espécie humana, a placenta fosse formada antes da formação do bebê. Ah, deixa eu já formar minha placenta, eu vou andar com uma placenta pendurada por garantia, não sei nem se o bebê vai ser formado, mas eu já gastei energia formando a placenta. Espero que tenha dado para vocês entenderem essa analogia, tá? Então, isso pode ter contribuído, pode ter sido mais um fator que contribuiu com o sucesso evolutivo das angiospermas. Aqui, isso aqui eu já falei. Deixa eu ver. Isso tudo é o que eu já falei para vocês, tá? Então, aqui o óvulo com suas 8 células está no interior do ovário. Esse óvulo, então, tem 8 células. A célula central, todas essas células, elas têm nomes, tá? Mas as células que realmente têm função,
que a gente sabe, é a oosfera, que é o gameta feminino, e os 2 núcleos polares. Então, a oosfera vai receber uma célula vinda do grão de pólen e vai se fundir com essa célula que é chamada de célula espermática, e vai formar o embrião. E os núcleos polares, eles vão se fundir com a outra célula vinda do grão de pólen trazida pelo tubo polínico e vai formar o endosperma. Então tá aqui, né? É mais ou menos o que eu desenhei lá para vocês. Aqui eu tenho o óvulo com suas 8 células, aqui o grão de pólen. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse grão de pólen? Esse grão de pólen vai cair aqui na região do estigma da flor e vai crescer um tubo polínico, por conta de ele já tem uma célula lá, que é a célula do tubo, que vai exercer esse papel de crescimento do tubo polínico. Por dentro desse tubo polínico, as 2 outras células do grão de pólen vão passar, vão atravessar. Uma dessas células vai se encontrar com a oosfera, formando o embrião, e a outra célula vai se encontrar com os 2 núcleos polares, formando o endosperma. Então, por isso que a gente fala que nas angiospermas existe um processo de dupla fecundação, ou seja, 2 encontros e fusão de células. A primeira é relacionada ao encontro de uma célula espermática com a oosfera, formando o embrião diploide. O segundo encontro de células e fusão de células, ou dupla fecundação, é o encontro da outra célula do grão de pólen, do outro núcleo espermático, com as 2 células centrais do óvulo, os 2 núcleos polares. Então, eu tenho uma célula N se encontrando com 2 outras células N. A fusão dessas 3 células vai dar uma célula triploide, que vai se dividir, formando o endosperma, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que são processos um pouquinho complexos, mas isso é característica de angiosperma. Então, a presença de flor, de óvulos dentro de ovário, de estigma que vai receber o grão de pólen, essa dupla fecundação, ou seja, o encontro e fusão em 2 momentos, né, da oosfera com o núcleo polar formando o embrião, dos 2 núcleos polares, da oosfera com uma célula espermática formando o embrião e da outra célula espermática com os 2 núcleos polares formando o endosperma, que vai nutrir esse embrião. Então, uma semente de angiosperma, quando eu pego uma semente de feijão, uma semente de arroz, uma semente de milho, além do embrião que está lá dentro, que é muito pequenininho, a gente não consegue ver, todo aquele tecido que a gente está comendo, que a gente está se nutrindo, é um tecido triploide chamado de endosperma. Então, cuidado também que o endosperma é um tecido exclusivo de semente de angiosperma. A semente de gimnosperma tem nucelo, que é um tecido haploide, é um tecido N. E a função é a mesma, a nutrição do embrião. Mas a origem, a formação é completamente diferente, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham